Bem, iniciando aqui um vídeo com relação ao anterior sobre o dossiê Paulo Cogos, não é mesmo? Que gerou uma certa controvérsia. Afinal, o já supracitado Cogos ficou tão irritado a ponto de fazer um post, um não, Vários, né? vários posts, um atrás do outro, só para desmascarar o farisaísmo tradicionalista, desmascarar o grupo dos Raditrad. E, como herege manifesto que é, não conseguiu refutar uma linha do que nós falamos e ainda por cima induziu os outros, não é, a pecarem por concupiscência através de um meme. Mas tudo bem. O já conhecido Thiago, não é, pode falar o que pensa. Opa, então, né? O Felipe Enzo tinha feito um dossiê curtinho, né, 10 minutinhos a respeito apontando algumas coisas sobre o Paulo Cogos, né? E o Paulo Cogos, ele ficou ofendido por causa disso, ele ficou chateado e aí começou a fazer dezenas de posts com palavrões e xingamentos. Inclusive, ele colocou um meme, como disse o Semag, com uma, não sei se é uma atriz pornográfica ou qualquer coisa assim, no meme, né? E ele não conseguiu fazer nenhum ponto bom, né? Nós chamamos ele para um debate sobre a compatibilidade do anarcocapitalismo com o catolicismo, e ele fugiu, evidentemente, porque no fundo ele sabe que o anarcocapitalismo não dá para conciliar É porque ele tá com o numa, catolicismo. se me permite, ele tem uma visão que é basicamente essa. Porque eu não consigo ser santo, ninguém mais consegue, então é lícito que eu induza os outros ao erro, é lícito que eu esteja em erro e espalhe esse erro o máximo possível, porque não tem como criar uma doutrina 100% compatível com a igreja na área ideológica. Logo, porque a minha ideologia, assim como todas as outras que estão rondando o mundo atualmente, são frutos do liberalismo, de outros inúmeros erros já condenados. Como todos já estão errados, não é mesmo? Um erro a mais, um erro a menos, não faz diferença. E lá no Twitter brotaram como eu disse lá, esses ratos vêm em bando, apareceram vários deles falando muita besteira, falando um monte de absurdos, todos eles sendo refutados e não conseguindo fazer um ponto bom sequer, né? Porque eles são idiotas. Eles, no fundo, todo ANCAP sabe que não dá para conciliar. E em algum momento, se essa pessoa quiser manter a coerência, ela vai ter que abandonar uma das duas coisas, né? Se ela é verdadeiramente católica, ela vai ter que admitir que o anarcocapitalismo está errado, ou ela vai ter que abandonar o catolicismo para manter a coerência, né? E então, né? Existem vários pontos aqui. Gostaria aqui de provar rapidamente que isso que é incompatível, né? E enfim, como vocês sabem, é, todo o católico é obrigado, isso não é opcional, é obrigado a aderir à interpretação oficial do magistério à Bíblia, ok? Não é opcional. Você não tem o direito de achar que está errado, se você é católico. E existem vários versículos que demonstram a legitimidade do Estado com clareza, certo? Por exemplo, Romanos 13:6 vai falar que abre aspas, é por essa razão que pagais os impostos, pois os magistrados são ministros de Deus quanto exercem pontualmente esse ofício. Aí no versículo 7 ele diz: pagai a cada um o que lhe compete, o imposto a quem deveis o imposto, o tributo a quem deveis o tributo, temor e respeito a quem deveis o temor e respeito. E esse versículo, ele sempre. Só um breve detalhe aqui. A palavra grega que é utilizada aí é phoros, certo? E essa palavra é só utilizada uma única outra vez no Novo Testamento inteiro, que é em Lucas 23:2, onde claramente se refere ao imposto pagado a César, né? Porque em Lucas 23:6 ele fala imposto a César, então não resta dúvida que essa palavra se refere a impostos, certo? Então, Paulo aí está falando que você deve pagar os impostos ao Estado, certo?
E a gente também tem outros versículos que implicam a legitimidade do Estado, por exemplo, 1 Pedro 2, 17 a 18, que fala: sede educados para com todos, amai os irmãos, temei a Deus, respeitai o rei. E no versículo 18 ele fala que você tem que ser submisso. Em Provérbios 8, 15 a 16, Deus fala que é por ele que os reis e legisladores decretam a justiça, e é por ele que eles regem a terra, em Provérbios 8, 15 a 16. Em João 19, 11, Jesus fala que Pilatos, que é um governador covarde e ruim, recebia a autoridade dele de Deus. Então, mesmo os governadores ruins têm a autoridade dele partindo de Deus, certo? E Pedro fala que, inclusive, você tem que ser obediente aos governadores, não só os bons e moderados, mas também aos de caráter difícil. Então, não tem nenhuma dúvida, né? Então, e a gente tem que ver também, além da passagem clássica de dai a César o que é de César, porque essa passagem sempre foi interpretada pela tradição, né, desde São Justino Mártir, na sua primeira apologia, quando ele, na primeira apologia, capítulo 17, versos 1 e 2, fala explicitamente que os cristãos têm o dever de pagar os tributos antes de todos, né, então o cristão tem que ser mais obediente. E São João Crisóstomo também diz a mesma coisa no seu comentário a Mateus, né, nas suas homilias, na homilia 72, né, sobre Mateus. E o São João Crisóstomo, ele também comenta esse texto de Romanos e fala que esse texto se refere realmente ao imposto dado pelo Estado. Ele diz o seguinte, abre aspas, sem listar a uns benefícios concedidos pelos Estados e governantes, como da boa ordem e da paz, os outros serviços no que diz respeito a soldado e aos soldados e negócios públicos, ele mostra tudo isso em um único caso. Porque você é beneficiado por ele, ele quer dizer que você é testemunha, pagando-lhe um tributo. Então aqui São João Crisóstomo está provando o pagamento de impostos. E Paulo Cogos já caluniou São João Crisóstomo dizendo que ele era anarquista. Né? Agora, além dessa interpretação ter sido a interpretação unânime de todos os teólogos da história da Igreja, e, portanto, você tem que concordar com ela, certo? Porque, como diz São Pio X, o consenso dos teólogos é infalível. Além disso, como se isso não fosse suficiente, Bonifácio VIII, na bula Unam Sanctam, diz que é parte da mensagem do evangelho que deve existir um poder temporal regido por príncipes. Então, todo católico é obrigado a defender que deve existir um poder temporal exercido por príncipes. Certo? Bonifácio VIII diz, abre aspas, as palavras do evangelho nos ensinam, esta potência comporta duas espadas, todas as duas estão em poder da igreja, espada espiritual e espada temporal. Aí ele prossegue, né, mais adiante ele diz, o poder, a autoridade temporal deve estar submissa à autoridade espiritual. Né? E Pio XI, na bula Quas Primas, diz, pois todos os homens não estão menos sujeitos à autoridade de Cristo em sua vida coletiva do que na vida individual. Cristo é fonte única da salvação para todas as nações, como para os indivíduos. Não há salvação em nenhum outro, porque embaixo do céu nenhum outro nome foi dado aos homens pelo qual nós devamos ser salvos. E aí ele diz, dele, Cristo, provém o Estado. Então não resta nenhuma dúvida. Você é obrigado a aderir a isso, né? Gregório XVI na Mirare Voz diz a mesma coisa, Leão XIII na Rerum Novarum diz a mesma coisa. Então você não tem escolha. Isso daqui não é objeto de escolha, como Paulo Cogos quer dar a entender. Você é obrigado a defender a existência do Estado. Certo? E não só isso, você é obrigado a defender que ela é parte da mensagem do Evangelho. Certo? Então quando Paulo Cogos ele nega a existência do Estado, ele é corrigido e não abandona o erro, fica manifesto que Paulo Cogos é um herege, certo? Ele não deve ser seguido, ele não é católico, ele não é membro da igreja, não existe católico ANCAP. Perfeito, perfeito. Cogos, você vê que ele nem mesmo tenta ser coerente com relação à doutrina, tanto é que não cita nenhuma fonte primária, em nenhum momento recorre, não é, à tradição. Ele fica nessa interpretação bíblica, doutrinária freestyle, típica de protestante, para poder inferir da interpretação hermenêutica da Bíblia o que ele quiser, não é mesmo? Pois é, né? E eu queria ver como é que ele reage na questão de São Luís de França e São Constantino Magno e dentre outros reis imperadores serem canonizados, né? Ele já manifestou o seu desprezo por Carlos Magno, mas Carlos Magno não é
não é canonizado. Existe uma disputa com relação a isso, porque a diocese regional ela já considerava Carlos Magno como santo dele, antes do direito de canonizações ter sido transferido única e exclusivamente para o bispo de Roma, né? Exato. Porque o processo de Mas canonização só se deu posterior à morte de Carlos Magno, né? Mas aí é um é, mérito muito grande que a maioria dos ANCAPs, se não todos, nem vão conseguir compreender. Porque foge muito à alçada deles termos um pouco mais avançados dentro da doutrina da igreja, como muito bem aparentou, não é mesmo? Afinal, todos que foram nos responder era um conhecimento doutrinário de zero para baixo. pois é. Enfim, o Paulo Cogos é extremamente incoerente, ele é extremamente deseducado, ele não tem medo nenhum de falar palavrões, de mentir, ele não vê problema nenhum nisso, né? Vocês podem ler lá na comunidade dele, ele posta foto de mulheres de biquíni, ele xinga, ele mente, isso daí não são atitudes lícitas a um católico, ele não deveria fazer isso, mas mesmo assim ele faz, né? Ele, ele caluniou, ele falou coisas erradas várias vezes. Por exemplo, ele chamou a gente de sedevacantista, sendo que o único sedevacantista que já que tem relação conosco é o Igor Angélico, certo? Ele chamou o sedevacantismo de heresia, sendo que é dogma. Ele diz que é dogma você negar o sedevacantismo, que é um absurdo. Aí a No que, questão não é qual papa é, proclamou tal dogma. né, então, não existe nenhum documento falando é dogmático você não ser sedevacantista, porque ele vai estar. Quem disser que é o Papa e está em Roma é o Papa. Não tem nada Tanto é disso. Isso que é ridículo. sedevacantes não negam nenhum dogma, eles aceitam a doutrina, e o erro deles, para ser específico, é prudencial e não doutrinário. E o Paulo Cox não consegue Exatamente. discernir. Exatamente. O Paulo Cogos ele é um modernista, ele é um herege, ele não deve ser levado a sério. Ele é. Ele não é católico, como eu já disse aqui, ele não é católico. E não é membro da igreja. Ele não deve ser levado a sério. Ele não tem o direito de fazer o que ele faz. Ele não pode negar a autoridade do Estado. Então, É. alguma coisa a mais? Bem, eu acho que é isso, né? Nós chamamos, né, o Paulo Cogos para um debate, ele fugiu. Como era esperado, porque o Paulo Cogos é um covarde. Eu acho que no fundo, ele sabe que é incompatível o anarcapitalismo com o catolicismo. Não dá pra acreditar. Não, eu me nego a acreditar que alguém seja burro a ponto de acreditar que o anarcapitalismo é conciliável com o catolicismo. Não é possível isso. E aqui, né, um participante dessa chamada, mas que está impossibilitado de falar no momento, acabou de pegar uma citação que não é diretamente da igreja, mas ainda assim coaduna com a doutrina do Ética Nicômaco, de que o Estado, como fundamentação da sociedade, que deve sempre tender para o bem comum, vem gerado por Deus, como parte da lei natural com a qual Deus criou o universo. Através de premissas básicas, como por exemplo a de Aristóteles, prova-se que o homem é um ser político e social, e que o objetivo é obviamente o bem comum dos homens, que é muito maior que o bem individual de um homem. Isso é claro e evidente, não é mesmo? E Sim. como sede vacante e como ANCAPs no geral negam isso, não é? Quem quiser dar uma olhada no comentários mais profundos tecidos da ideologia anarcapitalista, ou só assistiu. Os dois Trade Talks que já fizemos sobre É, esse assunto, com dois ex-libertários, né? O Igor Jastado e o Luciano Takaki, que inclusive já se encontrou diversas vezes pessoalmente com o Cogs. eu acho que o Igor não é ex-libertário, né? É sim, mas muitos anos. 2014, alguma coisa assim. Vixe.
Então, Enfim, vejam isso aí, e é basicamente isso. Cogos é incoerente, ele não deve ser levado a sério, e essa é a mensagem do dia. excelente. Então agora vamos colocar, para finalizar, né, com chave de ouro, as trapalhadas cogosianas. Not sedevacantists, definitely not. And it would be slander to call them sedevacantists. They are not. They pray for the Pope every day in their chapels, publicly, and I'm a witness to that because I have done it in their chapels for them.